Descoberta chocante. A taça divina da redenção foi trocada e um milagre inesperado foi revelado. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios da casa de Deus. E ele trouxe esses utensílios à terra de Sinar, a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Daniel 1:2. Os jovens nobres de Judá, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram levados como prisioneiros para servir no opulento palácio do rei. A atmosfera no palácio era opressiva. As paredes reluziam em ouro e mármore polido, refletindo a grandeza e a riqueza da Babilônia. A mesa do rei estava repleta de iguarias e vinho das melhores vinhas, símbolo de uma cultura que celebrava o hedonismo e as excessivas satisfações da carne. Mas para Daniel, a fumaça dos banquetes e o riso despreocupado daqueles ao seu redor não podiam apagar a luz da sua fé em Yahvé. Com determinação, ele se lembrava das promessas feitas aos seus antepassados e da fidelidade do Senhor que os libertara da escravidão no Egito. Diante do desejo para conformar-se e se adaptar ao novo modo de vida babilônico, Daniel enfrentou um dilema angustiante. Não era só uma questão de comida, mas a própria essência de sua identidade hebraica. Decidido a não se deixar seduzir, Daniel aproximou-se do chefe dos eunucos com uma proposta audaciosa. Por favor, não me faça consumir os alimentos do rei. Dê-nos legumes e água por 10 dias e veja se não seremos mais saudáveis. O chefe dos eunucos hesitou, temendo as consequências de sua decisão, mas algo na determinação e na fé de Daniel tocou seu coração e ele concordou em conceder o pedido. Ao longo de 10 dias, Daniel e seus amigos dedicaram-se à oração, buscando a Deus por força e claridade. Alimentando-se apenas de legumes e água, eles mantinham sua fé firme, decididos a escolher a taça da fidelidade a Deus em vez das iguarias do mundo. No 10º dia, o resultado foi surpreendente. Daniel e seus amigos se mostraram mais saudáveis e robustos do que todos os outros jovens. Deus não apenas ouviu suas orações, mas manifestou seu poder através da saúde e da sabedoria que haviam recebido. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Com a presença do Senhor em suas vidas, a confiança de Daniel se fortaleceu ainda mais. Porém, as coisas em Babilônia seriam testadas além do que imaginavam. Nabucodonosor começou a ter sonhos perturbadores, sonhos que o deixavam angustiado em sua opulenta fortaleza. Ele convocou todos os sábios do reino, mas ninguém conseguia oferecer uma explicação. A tensão crescia, e a capacidade de Daniel para interpretar o sonho do rei agora estava prestes a ser testada. O que o Senhor revelaria através de Daniel e como isso afetaria o destino do povo judeu sob a opressão de Nabucodonosor. A resposta à angústia do rei poderia trazer esperança não apenas ao trono, mas à nação que ansiava pela redenção. A pergunta pairava no ar: até onde você iria para manter sua identidade em Cristo, mesmo diante de grandes adversidades? No reino da Babilônia, a inquietação estava em ebulição, como um mar revolto sob a tempestade. Nabucodonosor, atormentado por seus sonhos inquietantes, não encontrava descanso em sua opulenta câmara. Em certa noite, o rei sonhou com uma grande estátua, cujos pés estavam feitos de ferro misturado com barro.
Era um sonho carregado de simbolismo, sua mente, uma tela na qual Deus escrevia uma mensagem profunda. Ao despertar, no entanto, a confusão sobre a interpretação ofuscava sua mente. O rei, em sua agonia, decidiu realizar uma convocação extraordinária. Reuniu todos os sábios, magos, encantadores e astrólogos do reino, exigindo que não só interpretassem o sonho, mas também contassem o que havia sido sonhado. Se não me disserem o sonho e a sua interpretação, declarou com fúria, sereis despedaçados e vossas casas se tornarão montes de entulho. Daniel 2:5. Uma onda de terror percorreu a sala. Aqueles que eram considerados os mais sábios da Babilônia estavam em desespero. Poderiam desfiar o futuro, mas não podiam acessar a mente do rei. Quando Daniel soube do decreto do rei, tomou a iniciativa de buscar o Senhor. Ele pediu a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que orassem junto com ele, a fim de que a compaixão de Deus se manifestasse e lhe revelasse o mistério. Para que não pereçamos com os sábios da Babilônia, exclamou Daniel com fervor. Daniel 2:18. Juntos, buscaram a face de Deus, e naquela noite, através de visões e sonhos, o Senhor revelou a Daniel a essência do sonho e sua interpretação. A alegria transbordou no coração de Daniel, pois ele entendeu que Deus não apenas havia ouvido suas súplicas, mas também estava preparando um caminho para que sua glória se manifestasse diante do rei. E, ao amanhecer, Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor, que aguardava ansiosamente por respostas. Ó rei, o sonho que tu viste, começou Daniel, e a imagem que se apresentou a ti é uma revelação do que está por vir. O rei olhava nos olhos de Daniel, preparado para ouvir. Tu eres a cabeça de ouro, declarou, referindo-se à grandeza do reinado de Nabucodonosor. Após ti, surgirão outros reinos, mas não se compararão à sua glória. Um reino eterno será estabelecido, um reino que não será destruído. As palavras de Daniel penetraram as paredes de mármore do palácio, provocando reverberações. O que parecia ser um sonho aterrador se transformou em um alerta e uma promessa. Um forte sentimento permaneceu no ar, à medida que Nabucodonosor era confrontado com a verdade sobre sua condição efêmera e a soberania divina. Os olhos do rei brilharam com um novo entendimento. Verdadeiramente, o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, exclamou ele, reconhecendo a sabedoria que só pode vir do Altíssimo. Assim, Daniel e seus amigos foram exaltados no reino. Mas dentro de seus corações havia uma inquietação. Esta revelação era apenas um reflexo do plano maior de Deus, um plano que ainda estava sendo revelado. Entretanto, no silêncio da noite, enquanto a cidade dormia em sua segurança, um aviso divino ecoava nas sombras. Haverá aqueles que se levantarão contra a verdade e, em breve, o coração do rei voltará a se endurecer. O que estava prestes a ser desenrolado seria um teste de fé, não só para Daniel, mas para todo o povo de Deus. E assim se desenrolava o misterioso plano de Deus, como um mar de mistérios aguardando ser desvendado. O que mais o Senhor revelaria? A história estava longe de terminar, um novo desafio aguardava, e os fiéis continuariam a clamar pela sabedoria divina em tempos de provação. Naquele dia, após a proclamada exaltação dos servos de Deus, a cidade de Babilônia estava envolta em festividades. As pessoas comemoravam a sabedoria que havia sido revelada e muitos se reuniam para ouvir histórias sobre Daniel e seus amigos. Contudo, no íntimo, Daniel sentia uma inquietação que não poderia ser dissipado pelas festas e rituais. O aviso divino ecoava em sua mente como uma melodia assombrosa. Enquanto as luzes dançavam sobre os muros da cidade, Daniel e seus companheiros se retiraram para um lugar mais reservado, buscando nos salmos e nas escrituras a direção que precisavam. Ó Senhor, sabemos que Tu és o Altíssimo, mas os corações dos homens podem desviar-se.
Daniel orou fervorosamente. Protege-nos da decisão do rei, que suas ações não nos afastem de ti. Na mesma noite, enquanto a festa em Babilônia se intensificava, Nabucodonosor sentou-se em seu trono, observando a multidão. O brilho do ouro e a música dos instrumentos ressoavam ao seu redor, mas em seu coração havia uma semente de dúvida. Será que o Deus de Daniel é realmente o verdadeiro? Ele se pegou pensando enquanto bebericava do cálice. Ele queria mais do que meras promessas. Desejava ver poder e ação. Diante de tal tumulto interior, o rei decidiu convocar novamente os sábios de seu reino. Trazei diante de mim os encantadores e os astrólogos, ordenou com uma voz que cortou a celebração. A sala logo ficou cheia de rostos preocupados, que sorriam apenas para esconder o temor que os aninhava. Eles sabiam que os deuses que adoravam não mencionavam nada de deuses que poderiam redimir. Nós, os sábios, temos lido de nossa tradição, começou um dos magos hesitantes. Nossas estrelas, elas não revelam a verdade além do que conhecemos. Mas, enquanto falavam, Daniel sentia a mão de Deus pesando sobre seu espírito. Levanta-te e fala, Daniel. Uma voz interna o instigava. Assim, Daniel adentrou a presença do rei mais uma vez. Ó rei, teus sábios temem não dar o que tu pedes, pois conhecem as limitações de seus próprios poderes. Mas há um Deus no céu que revela mistérios, disse ele, firme em sua convicção. Quanto mais falava, mais a convicção de Nabucodonosor se intensificava. Ouve-me, ó rei, prosseguiu Daniel. Não é suficiente saber que um reino eterno virá. Precisas reconhecer e honrar o Deus que o estabelecerá. As palavras de Daniel penetraram o orgulho do rei como uma flecha. O temor e a reverência começaram a permear o coração do monarca. Nabucodonosor, agitado, ficou em silêncio ao ouvir aquelas verdades que tornavam sua grandiosidade tão pequena. O próprio céu parecia aguardar a resposta do rei a esse chamamento. Eis que me dirás qual é a mensagem do céu e o que me está reservado, disse o rei, desconcertado por dentro. A sinceridade na voz de Daniel fez com que ele se lembrasse de sua mortalidade e da fragilidade de sua realeza. No entanto, em meio a essa introspecção, um som de metal se fez ouvir no recinto. Um trompete ressoando e um mandado estava prestes a ser proclamado que viria a abalar não apenas a fé de Daniel, mas toda a estrutura do poder babilônico. Tarde demais, Nabucodonosor. Ecoou a voz de um antigo profeta das Escrituras em sua mente. Neste momento, a verdadeira prova de sua fé e lealdade a Deus se aproximava. O que virá depois é a constante luta entre o Altíssimo e as forças que se levantam contra ele, refletiu Daniel. A batalha entre o céu e a terra ainda não estava completa. O que se desdobraria nas próximas horas desafiaria todas as expectativas e revelaria a glória de Deus de formas que ainda estavam ocultas. Assim, enquanto a cidade de Babilônia se preparava para um anúncio que mudaria tudo, uma pergunta pairava no ar. Qual seria a resposta final de Nabucodonosor diante da verdade divina que agora se aproximava dele? A história continuava, e o plano de Deus, mais uma vez, poria à prova a fé dos que confiavam nele. Na alvorada seguinte, o esplendor da cidade de Babilônia ainda estava envolto em uma bruma de incerteza. Nabucodonosor, em seu palácio, lutava com as palavras de Daniel que ecoavam em sua mente. O sono havia fugido do rei e os sonhos o abanavam, repletos de imagens que dançavam em suas pálpebras como sombras indecisas. Ele, que tinha a coroa de ouro na cabeça, sentia seu coração tão sombrio quanto os tons escuros de sua sala de trono. E assim, enquanto o dia se desenrolava, o rei se levantou de sua cama, a determinação moldando seus passos. Chamou os conselheiros e os magos, ordenando que se preparassem para a revelação que necessitava de dignidade. Hoje eu decidirei sobre meu futuro e sobre o futuro do meu reino. Trazei-me Daniel.
Quando Daniel chegou, sua presença parecia iluminar o ambiente opressivo. O rei observou os raios de sol que atravessavam as janelas, como se a luz em si testemunhasse a importância da reunião. Ó Daniel, disse Nabucodonosor, com uma voz que misturava impaciência e expectativa, estou pronto para ouvir o que o Deus a quem serves tem a me dizer. Nesse momento, a atmosfera estava carregada, e Daniel pôde sentir a respiração templada do Espírito do Altíssimo. Ó Rei, o Deus que revelou o futuro aos homens, confere a ti uma visão, uma mensagem para aqueles que habitam a terra. Mas prepara-te, pois as palavras que ouvirás têm o peso do céu. Daniel não hesitou. Com convicção, ele começou a falar sobre a estátua de muitos metais que, em sonho, o rei soubera. A cabeça de ouro representa a Babilônia, mas um reino muito maior virá, cuja pedra não feita por mãos destroçará a estátua, evidenciando a soberania do Altíssimo sobre todos os reinos. A cada palavra, Daniel via o semblante do rei mudar, não mais firme, mas vulnerável ao plano divino que estava sendo desvelado. Nabucodonosor, a taça de tua liderança está cheia, mas se não reconhecer a soberania de Deus, o que virá será derramado com peso sobre ti e sobre o povo, advertiu Daniel. O rei aquecia, e as forças contrárias que atormentavam sua mente começaram a ganhar forma, como nuvens pesadas pairando sobre um campo. Eis que, ainda que seu reino seja grande, virá um tempo em que tu mesmo serás humilhado e perderás o entendimento, como um animal do campo. A arrogância não tem lugar na presença do Altíssimo. As palavras de Daniel vibravam pelo ar, e o silêncio que se seguiu foi tão intenso que poderia ser cortado com uma espada. Cada sílaba proferida provocava um eco celestial, desafiando a visão de grandeza do rei. O coração de Nabucodonosor começou a palpitante, como se a própria terra sob seus pés estivesse tremendo. No entanto, havia uma promessa nas palavras de Daniel. Após a humilhação, um caminho de redenção seria aberto. Mas se ao final reconheceres e clamares ao Deus de Israel, tua condição será restaurada, e tua realeza será estabelecida novamente, concluiu o profeta. O rei, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça em assentimento. Ele entendia que sua grandeza era efêmera, e o dia de sua revelação chegara. Enquanto refletia, uma revelação ainda mais sombria e encantadora se formava nas brumas do céu. Ali, em um instante em que o céu e a terra se entrelaçavam, Deus revelou a Daniel a continuidade do seu plano sagrado. Uma nova visão se sobrepôs. Um futuro onde a verdadeira adoração prevaleceria, não mais pela força ou opressão, mas pela transformação interna do coração. E assim, antes que o rei pudesse respirar com alívio ou desespero, um novo gancho surgiu na trama do destino. Nabucodonosor, disse Daniel com um fervor renovado, prepara-te para o maior dos juízos e a maior das revelações. Um novo tempo se aproxima e quem não se voltar para o Senhor será consumido pela lava da ira divina. Naquele momento, Babilônia não sabia que um triunfo espiritual se aproximava, e um desfecho glorioso se moldava sob a orientação do Altíssimo. A batalha entre o céu e a terra se intensificava, e as correntes de redenção estavam à porta, aguardando o clamor dos corações quebrantados. O plano soberano de Deus, incompreensível para muitos, estava prestes a desvelar sua gloriosa realidade. Naquela mesma manhã, o coração de Nabucodonosor ainda pulsava sob a carga das palavras de Daniel. A cidade de Babilônia estava acordando, mas a mente do rei permanecia em tumulto. Enquanto ele caminhava por suas vastas salas adornadas, carregadas de lembranças de sua grandeza, o eco da profecia ressoava em sua alma. Pensava em cada um dos conselheiros e sábios que havia convocado, incapazes de entender os segredos que o Altíssimo tinha revelado através do jovem hebreu.
Nabucodonosor decidiu chamar à sua presença seus principais oficiais, desejando entender como agir nesta nova realidade. Os grandes impérios, e até mesmo a glória do meu reino, podem ser esmagados por algo tão pequeno quanto uma pedra, refletia ele, com o olhar fixo no horizonte. Em sua mente perseguida pela incerteza, a imagem da estátua tornava-se mais nítida a cada instante. Súbito, um dos conselheiros, o sábio Mardoqueu, entrou na sala. Ó rei, o que te aflige? O Senhor, Deus dos Hebreus, te disse à sua maneira que saberás do que se aproxima. Afasta-te da dúvida e busca a verdade em tua caminhada. Mardoqueu, conhecedor das promessas de Deus, teve o coração ardente como uma brasa. Ele estava ciente de que não se tratava apenas da realeza de Nabucodonosor, mas de algo muito maior que revelaria ao mundo a glória do Deus soberano. Rei, insistiu Mardoqueu, tua resposta ao Altíssimo é de suma importância. Ele sempre nos guia em nossas decisões. Teu destino depende do caminho que escolheres. Nabucodonosor, ainda absorto em seus pensamentos, lembrou-se do que Daniel havia dito. A soberania de Deus exigia uma resposta. E se eu me voltar para ele? Indagou. Como posso eu, o rei, fazer essa oferta de humildade ao Criador? Nesse instante, um grito de comando ecoou pelas ruas de Babilônia. Um mensageiro corria pelas praças, anunciando a chegada de uma grande festa em honra aos deuses babilônios. Os sons de charangas e danças chegavam até os ouvidos do rei. É uma demonstração de poder e domínio sobre os reinos vizinhos, afirmou o mensageiro. Mas Nabucodonosor não se deixaria levar pelas celebrações vazias. Ele se deteve em sua vontade de se submeter ao domínio do Deus que revelara os mistérios. Convoquem todos os sábios e líderes, ordenou com determinação. Hoje, devemos fazer um sacrifício ao Deus de Israel, para que possamos entender seu desejo por nós. Nos dias que se seguiram, um clima de expectativa pairava sobre a cidade. As vozes se entrechocavam, sem saber se a decisão do rei traria bênçãos ou pragas. Os profetas de Baal e Asherá, cujas vozes clamavam por adoração, tremiam diante da coragem do rei, pois agora ele se dispunha a buscar a verdade. Enquanto isso, Daniel permanecia em oração, buscando uma confirmação sobre a direção que deveria ser tomada. Ele sentia que os dias de Nabucodonosor estavam em iminente mudança e que a chuva da redenção começava a se acumular. Na calada da noite, um novo sonho foi dado a Daniel. O céu se abriu e uma visão urdida em glória e majestade surgia diante do profeta, revelando um plano de restauração não apenas para o rei, mas para toda a Babilônia. Aquelas imagens foram tão intensas que Daniel sentiu o peso da responsabilidade em seu peito. A visão mostrava um grande altar de pedra, erguido em meio à cidade, onde todos seriam chamados a se prostrar diante do Deus Altíssimo. Era uma convocação à unidade, um chamado à entrega. Ao final da revelação, uma voz escasal a ele. A resposta ao rei não virá do homem, mas do poder divino. Ele deve reconhecer que não é apenas uma estátua de pé, mas que sua verdadeira força reside na adoração ao Senhor. E assim, quando o dia amanheceu novamente, uma nova convocação estava prestes a ecoar por Babilônia. O plano soberano de Deus estava se desdobrando, e a cidade estaria à porta de um milagre insólito e inesperado. O destino do rei, e possivelmente de todo um império, ameaçava ser transformado através da fé e da entrega a um Deus que redime. O tempo da revelação estava mais próximo do que se podia imaginar, e a cidade sentia como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir em resposta ao clamor da terra. Na alvorada do novo dia, a cidade de Babilônia estava envolta em um suspiro coletivo. As casas e palácios, adornados com ricas tapeçarias, refletindo as cores do amanhecer,
irradiavam uma beleza que se mesclava à ansiedade que permeava o ar. Nabucodonosor, em sua antiga sala do trono, permitia que seus pensamentos vagueassem livremente, embora sua mente estivesse atenta aos desígnios sobrenaturais que pareciam se descortinar diante dele. A convocação havia sido feita, e os líderes, sacerdotes e sábios estavam se reunindo em volta do esplêndido altar de pedra que Daniel havia vislumbrado em sua revelação. Sem mais demoras, Nabucodonosor levantou-se, sua figura majestosa destacando-se à luz ascendente do sol. Ele decidiu que o momento de agir era agora. Que os homens se reúnam e que as vozes sejam ouvidas, ordenou ele, sua voz firme como o próprio monte. Enquanto isso, em seus aposentos, Daniel, agora atormentado pela gravidade da revelação, implorava com fervor a Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade, que a luz da tua verdade ilumine o caminho de Nabucodonosor. A conexão de fé entre o profeta e o Altíssimo se tornava cada vez mais evidente, enquanto a expectativa aumentava em Babilônia. Nos portões da cidade, os cidadãos se aglomeravam, desejando participar daquele evento monumental. As danças pagãs, antes dominantes, começaram a se desvanecer, reduzindo-se a murmúrios de incertezas e temores. Cada passo em direção ao altar parecia ser uma declaração de fé ou dúvida, e os ecos da adoração se transformavam em um sussurro de expectativa. Ao mover-se pela multidão, Mardoqueu, percebendo a inquietação nas feições de muitos, ergueu sua voz. Ó Babilônia! Prepare-se para a revelação. A verdadeira ordem do céu se aproxima. A adoração ao Senhor Deus dos Hebreus trará luz às trevas que nos cercam. As palavras de Mardoqueu penetram nos corações aflitos, e muitos começaram a refletir sobre suas tradições e crenças. O frio toque da dúvida encontrava calor no despertar da esperança. O espírito da mudança estava presente, e a postura do rei tornava-se um emblema de convergência. Finalmente, o rei se dirigiu ao altar, onde já aguardavam sacerdotes dos deuses babilônios, seus semblantes pálidos, vendo sua influência desmoronar diante da coragem de Nabucodonosor. Com um gesto solene, ele ergueu as mãos. Hoje, nesta cidade, nós oferecemos não apenas sacrifícios, mas corações contritos ao Senhor dos Exércitos. Que esse altar seja testemunha da nossa nova aliança na divina vontade que se revela a nós. O céu, que antes estava claro, agora começou a se agitar com nuvens escuras. Um trovão distante ressoou, talvez como uma resposta ao clamor do rei. As pessoas se encolheram ao sentirem o ar carregado de eletricidade. Então, como um relâmpago cortando o céu, uma voz poderosa se fez ouvir, vibrando em cada coração. Eu sou o Senhor e sou misericordioso. No caminho da verdadeira adoração, um novo pacto está sendo selado entre o céu e a terra. A cidade, atenta, segurou a respiração diante da presença sobrenatural sentida. Daniel, apoiado em oração fervorosa, sentiu que algo muito maior se aproximava do que já havia sonhado. Esta não é apenas a entrega de um rei, mas a possibilidade de redenção para um povo que há muito se afastou, murmurava ele, ciente do peso e do poder daquilo que estava em jogo. E assim, quando a tempestade parecia chegar ao auge e o povo se prostrava em adoração, uma luz irrompeu do céu sobre o altar. A glória divina se manifestou de uma maneira que nenhum homem poderia prever. Com essa luz veio uma nova revelação, uma taça de ômega repleta de esperança que simbolizava a nova aliança entre Deus e os homens. Nabucodonosor, ecoou novamente a voz celestial. No reconhecimento da sua impotência e na aceitação da entrega, a verdade da transformação florescerá e um povo será restaurado. Muitos sentiram que estavam à beira de um milagre, mas a inquietação persistia no coração do rei. O plano de Deus estava se desdobrando.
Um passo tão pequeno poderia mudar toda a nação. Que outro mistério o Altíssimo revelaria a seu respeito? O destino de Babilônia estava nas mãos do Senhor. A verdade sobre o que viria se aproximava rapidamente, e a jornada da redenção, agora visivelmente marcada por uma taça de esperança, prometia transformar o destino de um império. Na sequência daquela extraordinária manifestação celestial, o altar pulsava com a luz divina, e a multidão sentia o sopro do Espírito Santo pairando sobre eles. O coração de Nabucodonosor, antes enrijecido pelo orgulho e pela grandeza de seu império, agora tremia de temor e reverência. Ele sabia que havia algo além de sua compreensão nos desígnios de Deus, e sua mente buscava respostas na luz que iluminava o altar. Quem sou eu, Senhor, diante da tua glória? Pensou em voz baixa o rei, enquanto sua visão se perdia no brilho ofuscante. E em meio ao silêncio reverente, Daniel, fiel ao seu propósito, avançou com coragem. Chegando perto do rei, ele sussurrou: Meu rei, a voz do Senhor ecoa em toda a criação. Escute e se submeta ao seu plano. Ele é a resposta que buscamos. As palavras de Daniel ressoaram como um trovão na alma do rei. Ele, que uma vez acreditou possuir o controle absoluto, agora confrontava seu destino nas mãos do Criador. Nabucodonosor se ajoelhou, sua cabeça tocando o solo sagrado do altar. Ó Senhor dos exércitos, em ti confio, revela, eu te imploro, o que desejas de mim e de meu povo. Nesse momento de submissão, as nuvens escuras que dominavam o céu se abriram, e uma luz suave começou a envolver Nabucodonosor, enquanto ecos de glorificação se levantavam da multidão. As vozes se uniam em clamor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A atmosfera era impregnada com um aroma de unção, e a presença de Deus se intensificava. Entretanto, no coração dos sacerdotes babilônios, um sentimento de desespero e ira crescia. Eles perceberam que sua influência estava murchando e seus ídolos se tornaram impotentes diante do Deus de Israel. Espiões da corte, observando de longe, relataram àqueles que ficavam à sombra do palácio acerca da profunda transformação. O rei se deixou levar pela adoração ao Deus hebreu. O que faremos agora? Questionaram, temendo pela permanência de suas antigas crenças. Num canto da multidão, Mardoqueu se virou para aqueles ao seu redor, dizendo: Esta é a hora, abramos nossos corações, confessemos, a nova aliança já se estabeleceu entre nós, o Senhor prometeu restaurar os que se voltam para Ele. A sua fervorosa declaração inflamou a multidão, que começou a clamar em busca de um renascimento espiritual. Enquanto a adoração aumentava, a luz radiante do céu desceu ainda mais forte, envolvendo não apenas Nabucodonosor, mas também a cidade de Babilônia. O sentido de segurança da presença de Deus se manifestou. A libertação está próxima. Prepare-se para o que eu farei entre vocês. As promessas de restauração e redenção se desenrolavam, e todos sentiam que um novo capítulo estava prestes a começar. Em meio a essa grande comoção, Daniel, tocado pela profundidade da revelação, fervia em sua própria busca. Por que a taça foi apresentada assim? O que ela contém? Pensou, quando um murmúrio por trás dele atraiu sua atenção. Uma mulher, vestida de linho fino e adornada com pérolas, se aproximou com um olhar de profunda sabedoria. "O que você busca, profeta?" perguntou ela. "Uma resposta!" exclamou Daniel. "Fui chamado para mediar entre o céu e a terra e desejo entender o que está prestes a ser revelado ao rei e à Babilônia." Com um gesto de sua mão, ela fez a taça brilhar intensamente e revelou: "O segredo será revelado em um terceiro dia. Prepare-se para o derramamento do Espírito, e então saberás que o Senhor é Deus. Em sua grandeza, você verá a fé transformar corações."
A multidão, agora quase em frenesi, aguardava a confirmação da mensagem divina. Os sacerdotes pagãos, por sua vez, tremiam, pois o tempo se esgotava. O clima de expectativa subia rapidamente, ressoando a promessa de mudança. E assim, com a cidade em adoração e a taça ainda iluminando o altar, Daniel sabia que o próximo passo revelaria a intensidade dos propósitos soberanos de Deus. E o rei, com o coração transbordando de esperança e temor, declarou: Em nome do Senhor, nós seremos o seu povo, e ele será nosso Deus. O clamor de adoração ecoou por toda a Babilônia, enquanto uma nova era estava prestes a nascer, ressoando com as promessas que ainda seriam cumpridas. Uma verdade poderosa de que a taça poderia não ser apenas um símbolo de aliança, mas o início de um novo relacionamento com o Altíssimo. Mal sabiam eles que o plano de Deus, ainda não revelado, colocava todos em uma trajetória de transformação que transcenderia o entendimento humano, despertando em maior escala a verdadeira adoração. Que novos desígnios e revelações o céu traria em seu próximo movimento? A história de Babilônia estava prestes a ser reescrita por uma força divina que ninguém poderia imaginar. O clamor da nova aliança reverberou na cidade, e as vozes dos adoradores ecoaram como um rugido de ondas sobre a costa. Nabucodonosor, dominado pela presença divina, ergueu os olhos que brilhavam com um novo entendimento. Ao seu redor, os cidadãos de Babilônia aconselhavam-se em murmúrios e encantamentos. O espírito de temor e reverência começava a tomar conta, e a luz que iluminava o altar pareceu se espalhar por toda a cidade, tocando cada coração, cada mente, como uma brisa suave que trazia um alento de esperança. Mas nem todos estavam contentes. Nos escuros corredores do palácio, os sacerdotes babilônios, com os rostos sombrios, se reuniram em desespero. A autoridade que uma vez haviam desfrutado começava a desmoronar enquanto a nova fé no Deus de Israel se espalhava como um incêndio. O rei de Babilônia se humilha diante de um Deus que não é nosso, exclamou um deles rageando. Devemos agir, pois o tempo não é nosso aliado. Um dos sacerdotes, de nome Belus, ergueu a voz. Devemos apelar para o povo, manipulemos a adoração, encaremos a mudança e reestabeleçamos nossa influência. Se precisarmos sacrificar, que assim seja. As súplicas agudas da reunião tornaram-se um grito ensurdecedor de pânico e determinação. Na praça, a adoração crescia em fervor. Mardoqueu, inflamado pelo espírito, continuava a convocar os fiéis. Um milagre se aproxima. O testemunho do Senhor será estabelecido entre nós, proclamava. Não temais nem fraquejeis. Juntos clamaremos pela libertação e uma nova visão nos será concedida. Na mente de Daniel, o que havia pronunciado a mulher de linho fino insistia como um eco. O segredo será revelado em um terceiro dia. Ele sabia que este era um tempo além do tempo, um momento na eternidade em que Deus estabeleceria sua agenda. Seus olhos se voltaram, estações de curiosidade e expectativa, para a taça resplandecente que pulsava como um coração vivo. Conforme a presença do Senhor se intensificava, um portador de boas novas se aproximou rapidamente da multidão em frenesim. Ele havia trazido um relato que paralisou os presentes. O que vos trago é um aviso da parte do céu, anunciou ele, com a voz reverberando. O rei recebe uma mensagem de um anjo enviado do Altíssimo. Um novo desafio está prestes a surgir e estão sendo chamadas todas as nações. Esse aviso provocou alvoroço e os corações começaram a palpitarem em expectação. O céu acima se tornava mais sombrio, como se nuvens ameaçadoras dançassem em resposta ao coração de Deus, intensificando a atmosfera sagrada. Daniel, em sua mente, arquitetava o que poderia acontecer a seguir. A perspectiva do cumprimento divino e o peso da redenção pairavam no ar. E enquanto o rei se preparava para o que estava por vir,
uma nova voz surgiu do céu, pronunciando palavras que comungavam profundidade e poder. Estou dando a vocês um sinal, e com este sinal certamente vereis a minha glória e o meu poder. Preparem-se, pois a taça que contém a nova aliança será o caminho pelo qual ocorrerá o renascimento. Assim, um tônus de emergência tomou conta da multidão. Uma primeira centelha de entendimento ligou as promessas do passado com o desafio do presente. O altar, que agora brilhava como uma nau celestial, pulsava com a certeza de que o que estava prestes a ocorrer mudaria não apenas a Babilônia, mas também todos diante daquele altar, convocando uma nova história, uma nova aliança que Deus havia prometido. Quando as palavras do céu assentaram sobre os corações, um murmúrio profundo, não de maldição, mas de esperança, começou a dançar pela praça. Os príncipes de Babilônia guerreavam contra suas próprias dúvidas, e a assistência clamava por um milagre. Mas entre os sacerdotes, a urgência de suas vozes se levantou e a determinação de Belos crescia. Oh, como podemos desviar a atenção desse povo? Deus espera por nós, gritou ele, enquanto o ar vibrava com a expectativa de um milagre que ainda não havia sido revelado. Algo grandioso estava para acontecer, e embora muitos almejassem a adoração verdadeira, outros conspiravam nas sombras, sem saber do plano soberano de Deus que desafiava suas intenções. As asas da promessa se agitaram sobre a Babilônia, e todos perceberam que o terceiro dia se aproximava rapidamente. E assim, com um ambiente carregado de angústia e esperança, todos aguardavam ansiosamente o que o céu escolheria revelar. A verdade a ser revelada confrontaria as trevas, e um mistério profundo ainda pendia no ar. Qual seria o verdadeiro conteúdo daquela taça divina? Que nova verdade poderia sair do majestoso plano que Deus tinha preparado? O que, afinal, deveria ser transformado entre nós? O sol começava a se pôr sobre Babilônia, lançando um brilho avermelhado sobre a cidade, enquanto as vozes da multidão se elevavam em adoração. Os adoradores, crentes em meio à transformação de seus corações, clamavam ao Senhor, enquanto suas almas se entrelaçavam com a esperança e a expectativa de um novo amanhecer. Contudo, as sombras não estavam longe. Os sacerdotes, liderados por Belus, se moviam nas sombras, arquitetando seus planos malignos. Não podemos permitir que este clamor nos subjugue, o sacerdote disse, tomando a frente em sua busca desesperada para reverter a influência crescente da nova fé. Precisamos mostrar ao povo que a tradição é mais poderosa do que esta nova fé. O Deus de Israel pode fazer milagres, mas nós temos a magia que controla os elementos. Se conseguirmos desviar a atenção deles, a adoração a Marduk poderá prevalecer novamente. Com cada palavra ousada, o plano de Belus tornava-se mais perturbador. Ele convocou outros sacerdotes, e juntos eles tramaram um espetáculo, um ritual afastado dos princípios de adoração verdadeira, onde a manipulação e a falsa religião brilhariam como uma luz enganosa. Usaremos o poder do medo e do engano, disse ele. Enquanto isso, à vista do altar brilhante, Daniel observava cada movimento. A revelação prometida ainda estava muito viva em sua mente. Ele sentia a urgência do momento. A taça resplandecente pulsava, como se estivesse sussurrando verdades ocultas sobre a nova aliança. Sabia em seu íntimo que a resposta de Deus estava próxima, pronta para ser manifestada. A verdade permanecerá, mesmo se tentarem ocultá-la, murmurou Daniel, firme em sua fé. Ele se aproximou de Mardoqueu, que estava cercado por um grupo de adoradores fervorosos. Acreditamos que a aliança de Deus é eterna, não pode ser removida por rituais. Assim, juntos, eles começaram a convocar a presença do Altíssimo.
À medida que a tensão aumentava, um sinal do céu estourou como um relâmpago, iluminando a escuridão que se aproximava. Os homens e mulheres da cidade sentiram uma eletricidade nas suas almas. O céu se iluminou não apenas com raios, mas com a certeza de que um grande milagre estava prestes a acontecer. Na praça, um silêncio sagrado tomou conta conforme a visão da taça se tornava mais clara. As multidões, em expectativa, se voltaram, absorvendo o que Deus estava prestes a revelar. E foi então que a voz do portador das boas novas irrompeu novamente. Escutem todos, o céu proclama. Se a taça de Deus é o símbolo do novo pacto, então aqueles que beberem dela serão transformados de uma maneira que não podem imaginar. As nuvens pareciam ferver acima da cidade, e a atmosfera estava impregnada de uma expectativa sobrenatural. Nabucodonosor, agora consciente da direção que sua nação estava tomando, avançou para o espaço aberto, onde a adoração se misturava com a crescente agonia de seus sacerdotes. Quem se atreve a desafiar o Deus de Israel? Ele gritou, sua voz ressoando entre a multidão e ecoando nas paredes da cidade. Um novo tempo está se desenrolando, e aquele que não crer será deixado para testemunhar a glória de Deus. O terceiro dia está em nossa porta. As palavras do rei cortaram o ar como uma espada, e de fato muitos na multidão sentiram um ardor em seus corações. A escuridão que Urias, o sacerdote e os demais sacrificadores planejavam lançar não passaria sem resposta. Ao mesmo tempo, em um canto obscuro da cidade, os sacerdotes se preparavam para realizar o ritual que poderia desviar o foco da nova aliança. Em um breve momento, a taça pulsou ainda mais intensamente, como se antecipasse um momento decisivo. O céu se tornava um campo de batalha entre luz e escuridão. E enquanto a multidão se tornava um coro de adoração, nas profundezas da cidade, o plano maligno estava prestes a desvelar sua mais perigosa intenção. Qualidade de verdade e poder não são determinadas por rituais, mas pela fé. E é neste terceiro dia que se verá a vitória da nova aliança sobre as sombras, proclamou Mardoqueu em alta voz, enquanto apontava para a taça. Todo o edifício sagrado parecia discordar do artifício que Belus arquitetava. Ao conjurar um sinal do céu, a verdade e o engano deveriam se encontrar. Mas qual deles prevaleceria no desfecho que se aproximava? A resposta não estava longe, deixando um mistério flutuar nas correntes do cosmos. O que realmente está contido na taça da nova aliança? Esta é a pergunta que os habitantes de Babilônia devem se atrever a responder, pois a revelação divina é tanto um presente quanto um desafio que mudará tudo para sempre. Na manhã do tão aguardado terceiro dia, a cidade de Babilônia ardia em fervor e expectativa. À medida que o sol começava a despontar no horizonte, seu calor penetrante parecia anunciar as promessas de Deus e as reverberações de uma nova aliança. Na praça central, os cidadãos se aglomeravam em busca de respostas e mudança, enquanto a taça divina, brilhante e reluzente, permanecia no altar, pulsando com a energia do céu. Os sacerdotes babilônios, liderados por Belus, estavam em alvoroço. Sabiam que o tempo estava se esgotando e suas manobras para manter o controle sobre o coração dos babilônios se tornavam cada vez mais desesperadas. Os murmúrios sobre a força do Deus dos hebreus se espalhavam, e a dúvida começava a corroer a antiga certeza que os guiava. Belus reuniu seus colaboradores mais próximos e, com um olhar sombrio, declarou: se não conseguimos desviar a adoração deste povo, então devemos confrontá-los com uma demonstração de poder que não deixará dúvidas. Enquanto isso, na praça, Daniel e Mardoqueu guiaram a multidão em oração fervorosa. A esperança pulsava nos corações dos que se reuniram, e a glória de Deus parecia estar à porta.
Daniel sentiu a presença do Espírito Santo como um vento refrescante através de sua alma. Ó Senhor, aguardo a tua revelação, que a verdade sobre a taça e o teu plano sejam manifestos neste dia. No altar, a luz da taça tornava-se mais intensa, quase como se estivesse respondendo à oração. O céu acima da cidade começou a se agitar, nuvens escuras e ameaçadoras se acumulando como um sinal de que algo estava prestes a acontecer. O povo de Babilônia sentiu a tensão, um misto de temor e esperança. Nabucodonosor, firmando sua posição como governante escolhido, dirigiu-se à multidão. Hoje seremos testemunhas do poder do Deus de Israel. O céu se abrirá e a taça da nova aliança será revelada em seu pleno significado. A quem temos de prestar contas não é aos ídolos, mas ao Criador de todas as coisas. Os adoradores responderam com um clamor resplandecente, levantando suas vozes em uníssono. Seus corações estavam inclinados em um desejo genuíno de transformação. E à medida que a exaltação crescia, algo extraordinário estava prestes a se desenrolar. Na escuridão, Belos se preparava para fazer um sacrifício ritualístico que, em seus olhos, poderia silenciar a adoração do povo. Sem que ele soubesse, Daniel, com seu espírito atento, captou os planos obscuros enquanto orava. Senhor, revela-se a verdade antes que a escuridão prospere. À medida que a agitação se intensificava, as nuvens acima tornaram-se um palco para os eventos que se desenrolavam. Quando Belus acendeu a chama do altar preparado, uma onda de luz disparou do céu, iluminando toda a cidade. A voz do Senhor ecoou como um trovão. A verdade está prestes a ser revelada. O que está contido na taça é a promessa de restaurar e redimir toda uma nação, se eles se voltarem para mim. As palavras divinas cortaram a atmosfera tensa como uma espada afiada. Todos os presentes sentiram o poder da presença do Altíssimo tocar seus corações. Nabucodonosor, agora mais consciente do que nunca, ficou em reverência. O Deus de Daniel nos convida à verdadeira adoração. O que importa não é a magia ou os sacrifícios, mas o nosso coração voltado a Ele. Nesse ínterim, as intenções malignas de Belos começaram a entrar em colapso. Ele, apavorado, percebeu que a luz do céu ia nele os planos que havia arquitetado. O que está acontecendo? Gritou furiosamente, sua voz se perdendo no clamor de adoração que emergia ao seu redor. Não podemos deixar que isso aconteça. Com a multidão se entregando a um clamor de fé, os corações se despiram de mentiras. Todos estavam prestes a presenciar um milagre divino. De repente, a taça, que irradiava luz inextinguível, começou a brilhar ainda mais intensamente e, em uma fração de segundo, a chuva começou a cair do céu, não como gotas comuns, mas como uma chuva de bênçãos divinas. Cada gota parecia combater a escuridão que ameaçava engolir a cidade, e muitos começaram a dançar e celebrar sob a chuva que caía como um milagre de amor celestial. Este é o sinal do Senhor, proclamou Mardoqueu, sua voz ecoando. A nova aliança não é apenas um pacto de palavras, mas um tesouro de experiência. O Senhor deseja restaurar, regenerar e nos trazer para mais perto dele. Enquanto a multidão ficava em adoração, as trevas da incredulidade começaram a se dissipar. Belus, percebendo a vitória da luz, virou-se para os outros sacerdotes em um último ato de desespero. Recuemos! O Deus de Israel é poderoso e devemos nos entregar. Façamos como Nabucodonosor disse. Mas suas palavras não tiveram força. A presença do Senhor pairava sobre a praça, levando todos a clamar por redenção. E assim, naquele dia glorioso, enquanto a chuva caía e as vozes se erguiam em louvor, uma nova era se iniciava em Babilônia. A verdadeira taça da aliança tinha sido revelada.
uma promessa de restauração e uma convocação a um relacionamento profundo com Deus que mudaria não só o destino do rei, mas de toda a nação. E então, do céu, ecoou uma nova pergunta que ressoou em cada coração. Quem está disposto a beber da taça da nova aliança e se voltar para mim? O plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, criando um forte clamor de transformação entre os que se renderiam à sua soberania.